As pessoas nunca têm tempo e dinheiro para organizar a vida financeira, mas sempre têm tempo e dinheiro para continuarem endividadas ou para se endividarem. É uma frase forte, né? Mas essa é a realidade. No vídeo de hoje eu trago 5 erros que te fazem estar sempre sem dinheiro. Se você recebe seu salário na primeira semana do mês e na segunda semana já está sem dinheiro, então assista esse vídeo até o final porque ele pode te ajudar muito a identificar quais são esses erros que você pode estar cometendo e a corrigi-los também. Bem-vindas a mais um vídeo, eu me chamo Patrícia, sou educadora financeira. Bom, vamos lá, né, minha gente? Vamos ao primeiro erro. Conforme eu for falando os erros, eles vão evoluindo, se tornando maiores, tá certo? Então, o menor de todos e que causa um estrago tremendo no orçamento é o fato de você não dar atenção aos pequenos gastos. E aí você acaba pagando coisas, né? Pagando itens desnecessários, gastando com coisas que não deveria. Por exemplo, por falta de atenção, você pode estar pagando juros, multas por atraso. Então, às vezes é multa por atraso na fatura, que vem com juros, encargos. Às vezes é multa e juros por atraso na conta de luz ou na conta de água. Nessas contas pequenas, nos boletos, nessas prestações que vem naquele carnezinho, toma cuidado. Tenta pagar as contas em dia para que você não precise pagar por itens desnecessários. Outras vezes você pode estar pagando coisas sem nem perceber, achando que é obrigatório, como no caso de pessoas que pagam aquelas tarifas bancárias. Tem gente que chega a pagar R$ 50 naquelas tarifas, achando que é uma coisa normal, principalmente as pessoas que são aposentadas, né? Além disso, tem os pequenos itens do dia a dia, né? É aquele estacionamento, é aquele pedágio, é aquele cafezinho, um refrigerante durante o almoço, né, na hora do trabalho, é aquela marmita que pediu porque não teve tempo de cozinhar. E não que isso seja proibido. Claro que não é proibido você comprar esses itens, né? Às vezes você tá naquela correria e acaba tendo que comprar alguns itens mesmo ali na hora, né? Às vezes tá faltando um óleo em casa, a pessoa vai no mercado, compra o óleo, compra o azeite, compra sal, compra pimenta. Coisas que não deveria trazer, acaba trazendo e acaba saindo ali um gasto fantasma, né? Por quê? Porque você não prestou atenção àquele gasto e aí no final do mês ou quando você vai prestar contas no seu planejamento financeiro, você acaba se perguntando, onde é que eu gastei? Porque eu fiz assim, assim, assado, né? A gente sempre lembra daqueles itens fixos que a gente precisa pagar e acaba esquecendo de anotar os gastos diários, de ter um controle das despesas variáveis, e é importante que você faça isso. O segundo erro é quando você esquece ou quando você não dá valor àquelas sobras de dinheiro. Isso é algo muito comum, por exemplo, quando eu fui organizar as minhas finanças lá atrás, que eu fui anotando gasto por gasto, né? Porque eu não tinha aquele costume de anotar os gastos diários, que é lá do primeiro erro. Então, quando eu fui fazer aquela anotação dos meus gastos, despesas fixas e variáveis, eu fiquei pensando, então deveria sobrar assim assado, mas não sobra. Por que que não sobra? O que é que está sendo feito? Então, quando você não tem esse controle financeiro, acaba tendo sobras, né? Deveriam existir sobras de dinheiro, mas não sobra, porque essas sobras são direcionadas a supérfluos ou aqueles gastos do dia a dia, né? Aqueles itens que passam desapercebidos pela gente. Quando você tem ali um orçamento bem definidinho e aí você é o tipo de pessoa que já não gasta muito no dia a dia. Por exemplo, é o meu caso, não vivo gastando no dia a dia. Então é tudo, sabe, tão bem controladinho que eu sei exatamente quanto vai sobrar para passar o mês, caso tenha alguma necessidade, ou se vai sobrar uma quantia a mais, se pode ser investido. Agora, ultimamente, eu tenho utilizado essas sobras para pagar a minha internet, mas se passa, né, daquele valor que já seria utilizado para pagar a internet, se passa, então a internet é 189. Mas se eu sei que tem uma sobra de 250, o que é que eu posso fazer com aquele restante depois que eu pagar a internet? Entende? É sobre isso, sobre saber direcionar aquelas sobras de dinheiro. Depois da sua somatória mensal, você tem aquela sobra de dinheiro. Sobrou R$ 70, R$ 80. Ao invés de você gastar com algum supérfluo do dia a dia, que tal investir aquele valor? Às vezes é o valor de uma pizza. Você está aí comendo pizza, engordando, comendo coisa gordurosa, e você poderia estar investindo esse valor. Olhar por essa perspectiva é muito melhor. Além disso, uma outra coisa, né, um erro muito comum que as pessoas têm que tá aqui
nesse erro, na falta de direcionamento de dinheiro, é que a maioria das pessoas tem um pensamento de que se elas não gastarem agora, não vai sobrar dinheiro para comprar as coisas dela. Isso era um erro muito comum que eu tinha. Eu pensava assim, se eu não comprar minhas coisas agora, se eu não comprar isso aqui, a parcela, ou se eu não comprar isso aqui fiado, não vai sobrar para eu comprar minhas coisas. Eu não vou conseguir comprar à vista porque eu vou estar direcionando para outras coisas. E era um erro gravíssimo, porque aí é que não sobrava mesmo. Porque no próximo mês o meu orçamento já estava comprometido com as contas que eu tinha feito no mês anterior. E eu nunca fui uma pessoa endividada, né? Já comentei aqui no canal que eu nunca tive grandes dívidas, mas eu devia. Tinha contas para pagar. E se eu tivesse aprendido lá atrás que eu tinha essas contas para pagar porque eu não tinha uma meta, eu não pensava no longo prazo, eu não tinha perspectiva de futuro, sabe? Era o curto prazo. Eu quero minhas coisas e pronto, vou comprar, pode sobrar ou não. Isso lá no comecinho, né? Lá nos 18, 20 anos, que eu tinha esse tipo de pensamento. Que bom que mudou. E esse ainda é um pensamento que a maioria das pessoas tem, infelizmente, né? E que você pode mudar. Como que você pode mudar? Guardando para comprar à vista mesmo, né? Fazendo esse sacrifício, dominando a sua vontade. Hoje em dia nós somos muito movidos pela nossa vontade, mas ela precisa ser educada. A gente precisa passar vontade muitas vezes, senão a gente acaba se tornando adultos mimados. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquela síndrome do Peter Pan, né, que são adultos que esqueceram de crescer. E hoje em dia a maioria das pessoas são assim. A maioria das pessoas esqueceu de sonhar. As pessoas não têm mais metas. Então você está acompanhando aquela influenciadora, você está acompanhando aquela pessoa que cria conteúdo na internet, ela diz, olha, compra isso aqui que é muito bom. Eu estou lendo esse livro assim assado, compra ele que é muito bom. Se você já tem cursos e mais cursos para fazer, coisas e mais coisas para fazer, e você fica comprando mais coisinha, você entende que você está realmente pedindo para ficar mesmo sem dinheiro? O erro número 3 é viver para pagar contas, ou a famosa corrida dos ratos descrita por Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre. E vejam só, as pessoas ricas elas vivem abaixo dos ganhos para sempre. Então essas pessoas direcionam uma parte do salário dela, dos rendimentos dela, para investir. Aquele dinheiro fica rendendo e a pessoa compra artigos de luxo com aquela grana que está ali rendendo em ações, em fundos imobiliários. A corrida dos ratos fala sobre o ciclo de uma pessoa, né? De uma pessoa que trabalha, que tem um emprego fixo. Que é, quanto mais o salário dela aumenta, mais as despesas crescem. Então aquela pessoa está sempre preocupada com as contas que tem para pagar e com o medo de ser demitida. E poxa vida, a pessoa acordar 3 horas da madrugada, com medo de ser demitida, porque senão não vai conseguir quitar as dívidas que estão comprometidas com aquele salário que vai receber, é um erro muito grave. Eu quero ler aqui um trecho do livro Pai Rico, Pai Pobre, para vocês entenderem do que é que eu estou falando. Olha só. Os ricos a longo prazo constroem primeiro sua coluna de ativos. Ou seja, é uma pessoa que está recebendo o salário dela, ok, mas essa pessoa está investindo, vendendo produtos, ela está fazendo uma renda extra, ela está na correria porque ela quer que a família dela tenha um futuro melhor. Então, com a renda gerada por sua coluna de ativos, compram os artigos de luxo. A maioria das pessoas compram artigo de luxo com seu próprio suor, sangue e com a herança de seus filhos. E puxa vida, que grave que é, né? Tudo bem você comprar as coisas para você com seu próprio suor, com seu sangue, ok, foi você que derramou, tá tudo certo. Agora, puxa vida, não deixar nada para os filhos. Às vezes o pai constrói tudo para a família, tá dando tudo certo. Aí acontece uma fatalidade, esse pai morre, fica a mãe com os filhos. A mãe não tem uma boa educação financeira e gasta tudo. Quando os filhos crescem, ficam sem nada e culpando a mãe porque ela não cuidou do patrimônio que o pai deixou. E eu já vi isso acontecer, assim, de perto, tá? De perto mesmo. Mas a maioria das pessoas não quer. As pessoas simplesmente querem gastar, não quer ter o esforço, sabe? De guardar um pouquinho. Não quer ter o sacrifício, né? A maioria das pessoas não quer se sacrificar, não quer sacrificar o consumismo para ter uma vida financeira mais saudável, infelizmente. E quando aprende, muitas vezes é tarde. Porque aí já tá devendo a Deus e o mundo, ou então passou 10 anos tentando quitar as dívidas, e aí, né, aquele dinheiro que foi
quitado as dívidas, né, que a pessoa usou para quitar as dívidas, poderia ter sido usado para investir. A maioria das pessoas compram itens, artigos de luxo, para demonstrarem que estão ricas, mas na verdade estão se afundando em dívidas, para provar para a sociedade que estão enriquecendo, entende? A dica é: viva abaixo dos seus ganhos. Faça aí um levantamento das suas despesas, observe quais são as despesas que podem ser reduzidas, cortadas, substituídas, faça uma renda extra, invista e faça o possível e o impossível para viver sempre abaixo dos seus ganhos. O quarto erro é um dos mais perigosos. Ele é o conformismo. Sabe quando você tá naquela situação que você pensa, pra que eu vou me esforçar mais? Por que eu vou fazer assim assado se não muda mesmo? Não muda, não tem como mudar. Sempre que eu tô saindo dessa dívida, aparece outra. Sempre que eu termino de pagar uma coisa, parece que eu tô azarada, que cai outra dívida no meu colo para eu pagar e eu não consigo fazer minhas coisas. Sabe quando você se conforma com a situação que você tá e você não quer mais mudar, não busca mais uma mudança? Que é quando você acredita do fundo do seu coração que nada mais vai mudar. E esse erro, ele sufoca ideias, elimina as iniciativas, mata a criatividade. E aí você se torna apenas uma vítima das circunstâncias. E o problema é, a pessoa está conformada, a pessoa não quer mudar de situação, ao mesmo tempo que a pessoa também não aceita um conselho, não aceita uma opinião e está sempre reclamando. Então, se você está começando a pensar, não adianta mais eu tentar porque não vai mudar, não vai resolver minha vida financeira, corra desse tipo de pensamento. Faça o possível, o impossível, estude mais, sacrifique-se mais, entende? E aí você vai conseguir sim quitar suas dívidas. Depois que você conseguir quitar suas dívidas, por favor, não volte a dever. Conseguiu quitar as dívidas, vai sobrar dinheiro, porque se você pagava uma dívida de R$2.000, quando você terminar de pagar aquelas parcelas de R$2.000, esses R$2.000 vão ficar sobrando. Então não se encha de mais despesas, invista esse dinheiro, ou pelo menos metade dele, para que você não se endivide novamente. O quinto erro é a dificuldade em juntar dinheiro. Eu não sei se você sabe, mas juntar dinheiro, né, economizar, é um hábito. É o hábito da economia. Então a pessoa que tem a dificuldade em juntar dinheiro, ela até junta por 2, 3 meses. Mas aí aparece aquele imprevisto, que não é imprevisto, né? Mas aí eu pergunto, se você não tivesse esse dinheiro guardado, como é que você ia quitar esse imprevisto? Você ia ter que sacrificar alguma despesa sua, algum supérfluo, não é mesmo? Então por que não dá para sacrificar nada, nenhuma vontade, só porque tem um dinheirinho guardado no banco? Todo hábito, para se tornar natural, precisa de um pequeno segredo. Olha só, vejam só. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma filha de 4 anos de idade. E essa menina, ela ama desenhar. Ama escrever palavrinhas diferentes, números, letras, enfim. Ela ama aprender e ela tem uma paixão por desenhos. Quando a minha filha quer aprender um desenho novo, ela me pede para eu desenhar. Esses dias mesmo ela me pediu, mamãe, desenha um unicórnio para mim. Eu fui, fiz o desenho de unicórnio, porque eu também sou boa no desenho. Fiz o desenho do unicórnio e minha filha começou a aprender, né? Tentar aprender a fazer aquele unicórnio. E ela gastou um monte de folha, de espaço, em todo local que tinha ela estava desenhando o unicórnio. Enquanto ela não aprendeu a desenhar um unicórnio, ela não desistiu. Ela foi fazendo, até aquele desenho se tornar natural para ela. Foi assim com a fada, foi assim com o elefante, foi assim com a estrela, foi assim com o coração, com a bonequinha. Vou colocar aqui a foto para vocês. Maria tem 2 anos, esse aí é o primeiro desenho que ela fez, esse bonequinho. Parecendo uma bolota com bracinhos. E agora, olha aqui desse lado, a foto de Maria com desenhos. Até a Pepe ela sabe desenhar. Ela ama desenhos e ela sabe que para ela conseguir tornar aquele desenho alguma coisa natural, ela tem que repetir. Veja que interessante, uma criança de 4 anos sabe que para aprender ela precisa repetir. E a gente não consegue entender que para aprender, para criar um hábito, para que aquilo se torne natural, a gente precisa repetir, que é o hábito da economia. Para juntar dinheiro, você precisa ter o hábito de repetir. Você precisa repetir aquele processo até ele se tornar um hábito, até ser uma coisa natural. Aí, quando se tornar natural, você vai pegar o seu salário e não vai nem perceber. Separa os 10% para guardar. Olha só que interessante.
Bom, esses são apenas alguns dos erros que a maioria das pessoas cometem, né? Existem mais? Sim, claro. Se fosse para listar, eu passaria aqui horas e horas falando apenas sobre erros que as pessoas cometem quando o assunto é dinheiro. Por isso que eu pretendo trazer mais vídeos assim para o canal, né? Mostrando erros e apontando soluções, porque não adianta nada a gente ficar falando sobre erro se não aponta para a solução, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e não é inscrito aqui do canal, se inscreve nesse botão vermelho aí abaixo. Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos que terão aqui no canal, tá bem? Vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!